Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos ao canal O Conhecimento é Tudo. O meu nome é Joaquim Vieira e hoje nós vamos tratar de um assunto importante, em voga, no momento atual. Trata-se de manipular a energia do dinheiro, a frequência da abundância, da prosperidade. Por quê? Porque dinheiro é frequência, dinheiro é energia. Imagine um pedreiro que sai de casa para ganhar o seu pão num dia de serviço. Chega à tarde, ele recebe a sua diária, ele está esgotado. Ele doou sua energia. Aí ele vai ao supermercado, à padaria, faz as suas compras e volta para casa para se alimentar, repor as energias. Então, esse dinheiro que ele recebeu lá da sua diária, ele é uma energia, porque ele comprou os seus alimentos para se abastecer novamente dessa energia. Mas existem três tipos de pessoas na lida com o dinheiro. Existe aqueles que estão na frequência do gastador, aquele que está na frequência do poupador e aquele que está na frequência do investidor, multiplicador. Existe uma diferença muito grande entre essas três categorias. O que está na frequência do gastador é aquela pessoa que recebe a sua renda, seja ela assalariada, seja ela de um negócio que fez e recebeu um dinheiro, uma loteria, alguma coisa, ele recebe esse dinheiro e torra logo tudo no primeiro, no segundo, terceiro dia, ele já torrou tudo. Ele não pensou no dia de amanhã, para ele o dia é hoje. Vai para o shopping, gasta o dinheiro todo, vai lá para fazer uma farra. Então, para ele não tem compromisso com o futuro. O dinheiro arde na mão, como se pegasse fogo. Ela é uma adrenalina para ele. Aí, daqui 2, 3 dias, ele cai a ficha, tem aí as eventualidades, que são aqueles momentos que pega a gente de surpresa. Um carro que quebrou, uma enfermidade que apareceu no momento outro, aí a pessoa está no sufoco. Aí é onde é que ele recorre a banco, recorre a empréstimos com pessoas e se mete em dívida e fica em dificuldade. É difícil a pessoa sair de uma situação porque ele acaba no final do mês ele tendo que arrolar essas dívidas, pedir para novo empréstimo para renovar aquele e assim por diante. Acaba tornando uma bola de neve essa dívida dele. É complicado ele sair dessa situação. Já na outra categoria, a segunda categoria, é o poupador. Esse está na situação mais, vamos dizer, cômoda. Ele recebe o salário dele, a renda, ele tira uma parte, guarda lá no banco ou debaixo do colchão, para uma eventualidade. Ali, se pintar alguma situação que pegou ele de surpresa, ele tem aquele recurso para satisfazer sua necessidade. Esse está numa situação melhor do que aquele gastador inveterado, porque ele é precavido. Pelo menos nesse ponto, é difícil pegar ele, para ele se endividar, para ele se tornar uma pessoa endividada, sem condições de tocar a vida.
Ele pega, separa essa parte do dinheiro, traz para casa, bota no banco e lá, à medida que ele vai precisando, ele vai sacando e deixando lá. E tem alguns que até, quando não tem a necessidade, ele vai multiplicando lá, ele vai botando mais, o mês que vem ele torna a colocar mais um pouco e assim por diante. Mas, de qualquer forma, ele tem lá o pezinho de meia dele. Mas existe aquele que não conforma com isso, ele quer botar o dinheiro dele para multiplicar, ele tem visão de futuro, ele pega o dinheiro dele e fala, não, se eu botar meu dinheiro na poupança, o que é que o banco vai fazer? O banco vai emprestar esse dinheiro para o pessoal, de lá para os clientes dele, a juros escorchantes, e vai ficar no lucro, vai lucrar com o meu dinheiro, porque o banco só paga a variação inflacionária, a variação da inflação. O dinheiro seu está praticamente parado lá, só guarda o seu dinheiro. E o investidor não, ele quer mais, ele quer fazer o papel do banco. O banco multiplica o dinheiro dele com o seu dinheiro, e ele fala, não, eu mesmo vou multiplicar meu dinheiro. Como é que ele faz? Ele pega a renda dele, compra objetos ou coisas ou em ativos financeiros que amanhã ele tem um lucro. Muitos entram na questão aí das bolsas de valores, compram ações, outros compram criptomoedas e ficam acompanhando. Aqueles que compram ações, compram ela em baixa, e aí quando ela subiu lá, a empresa melhorou das pernas lá e a ação dela valorizou, ele pega, vende e tem aquele lucro. Na criptomoeda também da mesma forma. Compra a criptomoeda no preço X, espera ela valorizar e aí ele vende e tem aquele lucro. Ou então em pequenos negócios. A pessoa compra um carro barato, achou um bom negócio ali, ele compra o carro, fica com ele ali, quando ele achar a oportunidade de vender, ele vende lá pelo um preço maior e tem o lucro dele. E assim por diante. E as questões tem as pessoas que podem comprar terrenos, outros compram casas e apartamentos e esperam valorizar e ele tem um grande lucro porque ali está na mão dele. Mas ele também tem a precaução dele, ele também tem que ter aquele dinheiro do dia a dia que é o rotativo, aquele de que ele precisa de ter a manutenção dele e também as situações de emergência. Então, é uma pessoa que tem uma visão de longo prazo, quando ele emprega o seu dinheiro, quando ele investe o seu dinheiro. É verdade que ele tem que ter uma boa noção para não ter que vender esse bem amanhã, fora do preço, talvez até mais barato do que ele comprou. Então, ele tem que ter um planejamento de curto e longo prazo. Se ele compra um terreno, um lote, ele sabe que amanhã, se ele for vender, talvez ele não vai vender talvez venda pelo preço que ele comprou, ele não tem vantagem nenhuma. Ele sabe esperar aquilo ali valorizar, ele faz um estudo qual é o bem e onde que é esse bem para ele poder ter uma boa margem de lucro quando ele vende esse bem. Então, essa é a vida do investidor que está sempre multiplicando seu patrimônio. Aí as pessoas às vezes falam, não, mas isso aí é para a pessoa que tem muito dinheiro. Não, a gente pode ir fazendo isso aos poucos, com pouco dinheiro, tudo é negócio, tudo é frequência. Mas hoje existe vamos dizer assim, uma habilidade que a gente pode empregar no dia a dia, é como se fosse uma educação financeira. Você tem uma fórmula que é baseada na matemática universal, que você pode empregar essa fórmula
quando você obtém a sua renda, e seguindo esses parâmetros, com foco, empenho, sem sair dessa rota, você, eu e outros tantos podem melhorar de vida, já sou testemunha disso, de pessoas que melhoraram a situação, desde aquele que é gastador, lá atrás, que eu falei na primeira categoria, ele se tornar uma pessoa próspera, baseado nessa fórmula. E qual é essa fórmula? Essa fórmula é a 30-30-30-10. São percentuais que você vai impor, vai sobre a sua renda. Esses percentuais incidem sobre a sua renda e você deve observar a destinação de cada percentual desse. Então, vamos dizer que você tem uma renda de R$100. Você vai aplicar essa fórmula da seguinte forma. 30% sobre esses R$100, você vai fazer o seu investimento. Você vai comprar uma coisa para dar lucro lá. Não é botar lá no banco. Pode até botar lá no banco, mas no fundos lá que rende muito mais que poupança, essas coisas. Mas, na verdade, o melhor mesmo é você comprar, adquirir um bem que você vai ter, a curto prazo, você vai ter um lucro sobre aquilo ali. Uma bicicleta, um carro, um terreno e assim por diante, conforme for suas posses. E aí, esse primeiro 30% é destinado exclusivamente para investimentos. Aí tem o segundo 30%. O segundo 30% é para você pagar suas obrigações diárias. Para você comprar alimento, para você trabalhar, botar gasolina, o pagamento das contas de gás, de telefone, de energia, de água e assim por essas contas obrigatórias. Você pega esses 30% e reserva para essas despesas que você vai ter lá durante esse período. E o terceiro 30% você vai reservar para o seu lazer, para você não ficar, para você desestressar. São aquelas viagens que você faz a passeio, com você, sua família, o que for. É aquela ida ao shopping lá, para você, com a família, para você almoçar, para você passear. Então, tudo que diz respeito ao lazer está dentro desse último 30%. E aí os 10%? Porque a fórmula é 30, 30, 30, 10. Aí sim, esses 10%, você guarda, reserva, pode até deixar na poupança lá, alguma coisa, que você possa sacar a qualquer hora que você quiser, ou então pode botar em casa. Para na hora que você precisar, são para as emergências. Pintou uma situação lá que não estava prevista, fora daquelas contas obrigatórias que eu falei que é os 30%, o segundo 30%, você vai lá, pega esse dinheiro e satisfazer. O carro quebrou, ou pintou uma situação que você quer ajudar um amigo, tirar um cabo do sufoco, você vai, pega, tem esse dinheirinho lá, desses 10% que está reservado. Mas só em casos de necessidade mesmo. Porque senão você começa a tirar para tapar um buraquinho aqui, outra coisa, e sai do esquema. O esquema é você seguir com foco e determinação essa fórmula. Essa fórmula permite que a gente, é como se fosse uma educação financeira direcionada. Quando as pessoas adotam essa fórmula, as pessoas vão melhorando de vida, é como se fosse uma frequência que vai direcionando diretamente para a prosperidade. Então, essa é a reflexão que eu faço hoje sobre esse assunto, que eu
hoje em dia é de extrema importância, a gente ter noção de como manipular essa energia do dinheiro, botando ele para, inclusive, para trabalhar para a gente. A gente não precisa estar necessariamente se matando para trabalhar para ganhar dinheiro, porque chega de estar, no dia seguinte você não tem mais dinheiro. Botar o dinheiro para trabalhar para a gente. Então, vamos observar isso aí. No início tem um pouco de dificuldade, porque ainda a gente não está acostumado a manipular seguir reta, bem direitinho essas proporções, mas com empenho, com foco e com boa vontade, a gente vai se adaptando a ela. Daqui uns dias fica praticamente no automático. É uma saída interessante e que eu convido aos amigos e amigas para fazer uma reflexão e talvez é a saída, né? A propósito, os amigos e amigas já conhecem o BDM Digital? Bota para mim aí nos comentários se você conhece. Pesquise lá sobre o BDM Digital, que é um criptoativo, não é criptomoeda, é um criptoativo que você pode usar no dia a dia. E ele é um criptoativo que valoriza constantemente. Está tudo ligado a isso aí. Tenhamos um ótimo dia e até o próximo vídeo.